Mas falando da criatividade, né? A criatividade, e ela não é só assim, a gente fala muito que a criatividade, a gente imagina um quadro do Picasso, né? Mas a criatividade, ela é isso, né? Ela é resolução de problemas, ela é no dia a dia ali que você exerce, ela é no marketing, ela é na estampa que a gente vai desenhar de fato, no produto que a gente vai fazer um produto diferente. Bem-vindos a mais um Divã de CNPJ. Hoje eu tenho o prazer de falar com a Thaís Carvalhal da Moui, que ela me falou, não se esqueça, é Boui, só que com M. Exatamente. Mas não é assim, é M-O-O-U-I. Isso. Exatamente. Que é uma loja que, na verdade, não é uma loja, né? É uma marca que é uma plataforma para as crianças, né? Que é uma plataforma de decoração, de bem-estar para crianças. Isso é muito particular, né? Não são muitas as marcas que se dedicam a esse público, no final das contas, né? E você é de Londrina. Isso. E você veio para conversar comigo hoje. Eu me sinto muito honrado pelo esforço. Muito obrigado por isso, viu? Eu que me sinto honrada de estar aqui falando com você. Thaís. Um prazer enorme. Mas é isso, né? Acabou se transformando numa marca de lifestyle, né? A gente começou muito com decoração. E a pedido das clientes, a gente foi ampliando a gama de produtos. E aí hoje a gente tem de tudo um pouco. Inclusive roupa de cama de adulto. A gente tem também essa parte de decoração de adulto, de roupinha. Que são coisas que a gente não imaginava que a gente entraria. Mas a gente tá por demanda dos nossos clientes. Eu dei uma estudada antes, obviamente, de conversar com você, né? Porque, afinal de contas, somos CDFs. Exato. E aí, eu entrei no site e eu fiquei espantado com a quantidade de produtos, SKUs, né? Você estava me contando que são quase 2.500. Ativos. E a gente renova, né? E eu vi que vocês têm ano. coleçõezinhas, né? Temporárias, voláteis, assim, né? Exatamente. Não, e a gente tem muito produto. E assim, na verdade, a marca é muito pautada na criatividade, nas estampas. Tudo são coisas nossas, autoria nossa, né? Então, todos os desenhos são nossos. E a gente gosta dessa troca de coleção. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas justamente de dar um repertório diferente para as crianças, né? Acho que é daí que tudo surgiu. E então, esse número de SKUs, ele é enorme e ele é renovado todos os anos. Tem um tanto que a gente não muda nunca, mas uns 2.000 SKUs saem e entram novos todos os anos. Então, é uma loucura. A vida é uma loucura. E é muito estranho, né? Porque você tá falando aqui de criança. E a ideia da criança é uma invenção relativamente moderna, né? É uma invenção do século XIX. O estatuto de uma criança. A gente pensar numa criança enquanto um ser que ainda continua sendo independente, mas que não é um adulto em miniatura. Quando você vê os filmes ou lê a literatura do século XVIII ou XVII, as crianças eram… O que era uma criança era talvez até a idade dos 6, 7 anos. Depois, aquele ser, ele já ia trabalhar… Ele era já visto como um ser, um adulto em miniatura, né? E a gente começou a inventar a ideia da criança, até eu me lembro que no começo, se você vai pensar nos artigos do século XIX, eles eram todos beges. Ou depois que se inventa que o rosa é para menino e o azul para as meninas, e aí começa a se marcar o gênero. Né, que o menino veste isso, menina veste aquilo, as cores, como se as cores fossem determinantes para a escolha do gênero. É engraçado você falar sobre criança, porque quando você fala de criança, você evoca um mundo que é lúdico, que é da brincadeira, que é fofo, que é onírico, que tá no campo da fofice. Vamos chamar do kawaii, né? E não é assim, né? As crianças são muito diferentes. Você começa a ver os anúncios de uma personalidade muito cedo. Né? Se você é pai e mãe, você já começa a perceber quais são as características da sua cria muito cedo. Por que você entrou nesse mundo? Foi a maternidade que foi teu gatilho, né? Foi a maternidade. E foi uma coisa assim que vai acontecendo sem a gente planejar, né? Eu sou engenheira também, não sei se você chegou nessa pesquisa. Eu tô ligado que você é engenheira. Você fez engenharia de quê? Eu fiz civil. Você fez civil? Sou de alimentos. Então eu vi também. E é engraçado, porque eu até estava escutando um podcast seu, como a engenharia te preparou e a engenharia prepara, né? Eu sempre me considerei uma pessoa muito racional. Inclusive essa questão da criatividade também é um assunto muito… também que rende horas de conversa, né? A gente não se considera criativo, né? O engenheiro, ele entra ali… por muito tempo eu falei, não, eu sou muito racional, muito 2 mais 2 são 4. E hoje eu tenho uma empresa, né? 100% fundamentada na criatividade. E eu vejo como não é assim, que a criatividade sempre existiu, que ela é exercitada. Mas voltando, né, no assunto… Posso fazer só um aposto, assim? Posso só fazer um comentário sobre isso? É muito doido o que você tá falando, é um gatilho pra mim. Porque eu também, como engenheiro, não me vejo como uma pessoa criativa.
Mas a criatividade sem execução, ela não é nada. Nada, exatamente. O que seria também. do Niemeyer sem os seus engenheiros? Os engenheiros, né, e tem vários, agora eu me esqueci o nome deles, que resolveram aqueles problemas, né? Então, se você é criativo, mas se você não tem capacidade de execução, o que você é? Acaba ficando ali e nunca ninguém nem sabe fica no devaneio, né? E eu acho que a engenharia… Outro dia minha filha me perguntou isso. Papai, qual que é a diferença do que você faz para um arquiteto? E eu falei, filha, o arquiteto, ele pincela as formas, né? Do concreto, as formas sólidas no espaço, nos espaços que os humanos vão ocupar. O arquiteto, ele pensa como que vai ser a relação do corpo com essa forma. Enquanto que o engenheiro, ele pega esse desenho do arquiteto e ele dá materialidade para ele e fala o que pode fazer. Porque nem todos os desenhos que você faz vão ser executáveis. Sim. Seja por custo. Então, o arquiteto, e o engenheiro… E você tem várias soluções criativas também dentro da engenharia. Né? Sim. Eu me lembro que quando você tem um problema na engenharia, você tem múltiplas soluções para resolver aquele problema. Vários caminhos para chegar Vários até caminhos. Ali. Acontece que alguns caminhos, eles gastam mais energia e criam mais problemas do que o problema original que você tá querendo resolver. E aí, aí você tá criando mais problema, enfim, no final das contas não serve para nada. E então, essa coisa da criatividade, da gente compartimentar a criatividade como se fosse característica de um único ofício, é uma grande balela, né? Eu sou muito grato à engenharia. Eu também, muito. Assim, ela me moldou e ela pavimentou para que eu construísse a Moe hoje. Hoje eu vejo isso muito claramente, né? Tipo, tudo que eu fui aprendendo e fui tendo de experiências, como tudo isso foi fundamental para que a Moe tivesse sucesso. Mas falando da criatividade, né? A criatividade, e ela não é só, assim, a gente fala muito que a criatividade, a gente imagina um quadro do Picasso, né? Mas a criatividade, ela é isso, né? Ela é resolução de problemas, ela é no dia a dia ali que você exerce, ela é no marketing, ela é na estampa que a gente vai desenhar de fato, no produto que a gente vai fazer um produto diferente. E o que seria da história da arte sem a engenharia ou sem a ciência, né? Um quadro do Picasso, aquela fragmentação cubista, são diversas perspectivas de movimento e velocidade de um mesmo assunto. Né? Tem aquela fragmentação do cubismo porque você junta vários ângulos de perspectiva num só assunto. Então, o que seria disso, do que você chama de criatividade, de um dos maiores mestres da pintura, blá, 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 se não fosse pela óptica, se não fosse pela engenharia, se não fosse pela observação dos movimentos, né? Nada disso ficaria em pé. Tudo se complementa no fim, né? Acho que todos os campos são necessários, né? É exatamente isso. E eu acho que é muito mais fácil você estudar engenharia no começo da tua vida acadêmica, quando você é jovem. Porque eu nunca vi alguém se formar em engenharia aos 50 anos de idade. Também. É difícil. É difícil até se formar com 20 e poucos. Com 20, Mas imagina, eu vejo as pessoas fazendo as ciências humanas. Eu vejo muita gente indo para ciências humanas numa outra fase da vida, né? Numa fase mais avançada da vida. Mas é raro uma pessoa ir para as exatas. A pessoa se formou… eu fiz o caminho inverso, né? Eu sou engenheiro, mas depois eu fiz ciências sociais. E eu jamais conseguiria fazer o caminho inverso. Tipo, aos 40 anos estudar engenharia. Eu não teria tempo, talvez eu não tivesse o frescor do cérebro que você precisa ali, os neurônios robustos, gordinhos, para você conseguir resolver todos aqueles problemas. Talvez eu não teria saco. E é muito doido, porque eu acho que é muito mais… O caminho das ciências exatas para as humanas é o caminho que eu acho que todo empreendedor deveria seguir. Sabia? E é uma receitinha que dá certo, né? Assim, a engenharia, ela prepara para muita coisa, né? Muita coisa. A gente tava desviando do assunto, mas eu tava no 2º ano de engenharia. Eu falei, não quero ser engenheira civil. Mas eu falei, não, mas Você terminou? Eu terminei, mas eu falei assim, não vou fazer outra coisa. Não consigo me imaginar fazendo outro curso, que não a engenharia. Vou fazer até o fim, e aí depois eu arrumo um caminho em alguma empresa. E no final das contas dá certo, porque a engenharia, ela te dá essa base, né? Para você trabalhar com tudo. E para você resolver problema, porque o mundo é feito de problema. Quando a gente tá falando de empreendedorismo… Um empreendedor faz o quê? Resolve problema o dia inteiro. O dia inteiro. Isso que eu faço. É só isso. Decisões, né? O dia inteiro tomando decisão e resolvendo problema. E é isso que a engenharia te prepara para isso. Tudo bem, nem tudo… Cálculo numérico 1, eu nunca vou usar cálculo numérico 1. Mas ter a disciplina para estudar alguma coisa que você não gosta. Eu também não gostava da engenharia. Mas eu não queria falar pro meu pai que eu não ia me formar, ou que ia abandonar a faculdade, mesmo porque eu tinha bolsa. Então provavelmente eu não ia conseguir
enfim, conseguir bolsa em outra faculdade. Mas você se ter a disciplina de estudar alguma coisa que você não gosta, chata, que qualquer erro milimétrico que você faça, não tem muita persistência. 5,5 na engenharia. Ou é 0 ou é 10. Ou você acertou o problema ou a ponte caiu. Não, a gente tinha provas, não sei se era assim com você, mas a gente tinha provas aos sábados. As provas tinham também 4 questões, 4 horas de prova. Era isso. Se você errasse uma, eu já tive uma prova que era uma questão com as folhas de cálculo, assim, umas 10 folhas de cálculo que você tinha que mostrar todo o percurso. Exatamente. Era uma questão, a nota era 10 ou 0. Não tem intermediário. E você tinha 4 horas pra resolver o problema. Não, tá vendo? É uma persistência. Depois que a gente passa por isso, não existe problema, né? E é muito doido, porque hoje em dia, quando eu tô dando aula de matemática pra minha filha, lógica, ou qualquer coisa do gênero, ela vem com os problemões, né, de matemática, começa a matemática mais complexa ali na 5ª série. Eu falo pra ela, filha, um problemão é composto de vários probleminhas. Uhum. Então vamos atacar os probleminhas, vamos resolver todos os probleminhas e depois a gente junta todos esses probleminhas e resolve o problemão. Mas vamos por partes, vamos dividir isso aqui, vamos começar pelos probleminhas. Vamos começar por esse probleminha, aí vem por esse aqui. E eu falo, cara, é a mesma coisa que eu faço nos meus negócios todos os dias. Eu vivo resolvendo probleminha. Exatamente, é por isso que eles falam que engenharia é uma boa base, né? E ela é mesmo. E depois que você aprende engenharia, eu acho que você aprende qualquer coisa. Ciências sociais, pra mim, depois, elas foram muito tranquilas. Porque você não consegue enganar na engenharia. Você tem que estudar. Você tem que. Não tem como você dar… Ou colar, né? Ou colar, mas assim, você vai colar o quê? A resposta? E o percurso pra chegar na resposta? É porque você analisa também a sua capacidade de lógica pra você chegar na resposta, né? Você vai colar o quê? Você vai colar 10 folhas de almaço pra você ter o percurso? É duro, né? Você pode colar no máximo fórmula, que é o que eu fazia. Eu colava a fórmula. Mas também fazer você decorar a fórmula também é um absurdo, né? É uma imbecilidade, né? É um abuso. Convenhamos. É um abuso à criatividade, né? Exatamente. Mas aí você se formou em engenharia… E você foi trabalhar em grandes multinacionais. Isso. Aí, eu queria esse percurso e deu certo. Trabalhava em áreas assim que não tem nada a ver. Trabalhei na logística e em suprimentos. Que são muito importantes também. Hoje o mundo é feito de logística, né? E assim, são áreas que eu gostei muito. E eu trabalhei em áreas estratégicas. Inclusive, eu sou apaixonada pela Argentina e ia direto. Eu trabalhava na Ambev e a gente cuidava da Quilmes, que é uma das cervejas mais tradicionais na Argentina. É a Brahma dos argentinos, né? Então a gente ia direto. E eu trabalhei muito nessa parte de negociação estratégica. Então a gente fazia negociações regionais. Então toda essa também, né? Eu continuei muito essa parte de lógica, de estudar, de traçar uma estratégia, de definir um plano, né? De fazer um planejamento, né? Para fazer uma negociação gigantesca. Então isso também foi me preparando. E te deixou cascuda pra trabalhar também com um monte de homens. Muito. Porque eu fiz engenharia já, eu era a única mulher. Você era a única mulher na turma? Eu fiz engenharia de alimentos e eu era um dos poucos homens dentro da minha turma. Era o contrário. Engenharia de alimentos, engenharia, né? Que eu acho que é assim. Que é mais feminina, é a engenharia de alimentos. Porque, na verdade, os homens confundem com gastronomia. E não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. Quando tá lá que percebe. Não, né? Que engenharia de alimentos é uma coisa meio de mulher, porque tá ligada a fogão. E tinha até uma coisa dentro da… Não vamos nem entrar nesse mérito. Eu fiz Mauá. E a Mauá e a Unicamp eram as únicas universidades que davam acesso à engenharia de alimentos. Hoje deve ter mais. E eu me lembro que, assim, quando eu ia fazer… Eu falava, eu quero fazer engenharia de alimentos porque, enfim, a humanidade só vai crescer e tem que dar comida pra toda essa gente através de processo industrial. Logo eu vou ter emprego. Esse foi o meu raciocínio básico. Aí me chamavam de gay, porque eu ia fazer engenharia de alimentos. Dentro das engenharias, o fato de eu ser homem, estudando numa classe majoritariamente composta por mulheres, automaticamente me colocava como… você não tá fazendo engenharia, você tá fazendo culinária. Eu falava, oi, até o 4º ano é básico. Você tá brincando, é a mesma coisa, mesmo cálculo. Você se especializa no metade do 4º e do 5º ano. Eu vou te falar, homem é… Não, olha… Mas tá melhorando, tá melhorando. Mas a passos muito lentos. A coisa deveria ser muito mais rápida. Mas enfim, desculpa o desabafo. Não, mas é isso. Mas aí eu fiz engenharia, eu fui a única mulher. Trabalhei em 2 empresas também, predominantemente masculinas. A primeira foi uma indústria de base, depois fui para a Ambev. Então, assim, eu acostumei também, né, nesse ambiente, soube me posicionar, né? Acho que tudo isso a gente vai aprendendo. Então, eu tive uma escola ali também, né?
E aí depois fiquei grávida da minha filha e eu gosto muito de ler, minha paixão. Minha paixão. Sou louca por leitura, todos os tipos de livro. Eu entro, assim, em momentos de leitura que eu leio um tipo de conteúdo, depois eu vou para outro. E aí eu entrei no mundo da decor, de ler livros de decoração. Por quê? Não sei, foi indo. Eu sou muito visual, né? E sempre fui. Então, coisas bonitas me atraem. Sou atraído pela estética, né? E pelo design. Você fez outros cursos fora da… Depois da engenharia, você não foi fazer… Nada. Não, eu fiz uma especialização, tal, mas não… Mas você nunca foi estudar a fundo? Não. Eu desde pequeno eu fazia curso de História da Arte, assim, logo na engenharia. Um sonho meu. Um sonho. Adoro. É um tema que eu amo. Aqui em São Paulo é bem acessível. Assim. Hoje em dia é acessível também online. Eu fiz uns cursos no MASP, hoje tem os cursos do MASP que acontecem online também. Então, maravilhoso isso. Então, eu também, por ser de Londrina, também não conseguia exercer isso. E depois comecei a trabalhar que nem louca também, não sobrava muito tempo. E eu fui cultivando o hobby pela leitura, através da leitura, né? Então, comprava livros de arte, tenho vários, né? Quantos anos você tinha quando você teve a tua primeira filha? Eu fiquei grávida com 31. Ah, sim. E tava feliz também, tava feliz no meu mundo corporativo. Ainda no mundo corporativo. E aí eu comecei a me envolver na decoração. Nesse momento a gente se mudou, a gente foi para um outro apartamento. E aí eu entrei, né? Porque a primeira materialização da maternidade é o quartinho do bebê, né? É aquele momento que você já começa a idealizar a criança. Então você pensa no quarto. É muito louco isso, porque é o primeiro contato que você tem com essa vida que você vai receber, né? Você começou a fazer o quarto depois de você saber do gênero? Depois. E aí, isso, o quarto de uma menina… não tem resposta certa, tá? Cada um, eu vou te julgar, tá? Mas o quarto de uma menina ou de um menino, ele seria o mesmo quarto? Ou você usaria cores diferentes? Então, o quarto dela, eu quis fazer eu talvez mudaria pouca coisa. Porque assim, a gente também é muito pautado nesse negócio de ser sem gênero, né? Óbvio que tem coisas que puxam mais pra um lado ou pro outro, né? Alguma estampa. Mas eu gosto muito dessa liberdade, né? Eu não gosto desses rótulos. E eu fiz a Moe porque eu fiquei incomodada com o rosinho e o azulzinho. Então foi daí que tudo surgiu. Isso? Foi isso. Que demais, foi isso. Que demais. Então eu fiz, o quarto dela era um quarto branco, com paredes brancas, móveis brancos com madeira. E aí eu fui colocando as cores na decoração. Então tinha um castelo meio russo gigantesco, super colorido. Que eu cacei, garimpei nos Estados Unidos. Comprei um berço super moderno, também comprei. Então assim, eu queria uma decoração moderna e diferente, colorida também. Menina. E não existia. Desculpa, que você tá me dando uns gatilhos. Eu tô falando demais, me perdoa. Não, eu tô adorando. Pode falar, por favor. Por falar demais, é que você tá me falando da decoração. E se você tá lembrando do seu momento. Você sabe que tem uma feira aqui de antiguidade em São Paulo que se chama Feira do Bexiga, né? Sim, aqui que eu amo. Já frequentei várias vezes. E eu me lembro de ter comprado um carrinho de bebê, tipo da década de 50 da família Adams, não sabe? Acredito, Aquele carro de ferro. De ferro, o meu sonho. Pesadíssimo. Assim que eu comprei como eu achei esquisito. Era o carrinho do bebê de Rosemary. Igualzinho o carrinho do bebê de Rosemary. Assim, né? Que é pesado, umas rodas gigantes, não sei o quê. E é muito associado a filme de terror. O carrinho de… E as primeiras noites de uma criança, você é mãe, você sabe muito melhor disso do que eu. Elas são tomadas por terror. Porque você não dorme, você começa a ficar neurótico que se a criança tá tudo bem, ou ela vai ter um mal súbito. Pelo menos essa é das minhas noias. Não sei se elas ecoam em você, mas pra mim essa era a noia. E o carrinho da década de 50 lá de bebê de Rosemary era o primeiro berço da pira. Então a minha filha dormiu naquele carrinho. Você ficou mais aterrorizado. Cara, e eu vi aquele carrinho e ele fazia… Sabe quando você ficava… Tudo enferrujado tudo enferrujado. A Vanessa olhava para aquele carrinho. Você vai colocar minha filha nesse carrinho de filme de terror. Eu falava, não, mas eu acho tão fofo. Pagando de vintage, assim, gente. O erro que a gente faz aos 30 anos. E se arrependendo, né? Tipo, por que eu fiz? Agora eu vou ter que ser consistente. Eu não vou poder dar… né? Também a gente não tinha comprado o carrinho. Então tinha que ser aquele mesmo, que não tinha berço. A gente não tinha comprado berço. Então eu usei aquele carrinho de berço, gente. Não, demais. Eu era um idiota mesmo. Mas eu acho lindo. Se eu achasse esse carrinho, com certeza eu compraria. Não, eu fico pensando a praticidade daquele carrinho que pesava 3 toneladas pra colocar um recém-nascido ali dentro. Zero. Colocar no carro, né? Você usou como bercinho dentro de casa e pronto, né? Mas tem a parte da estética, né? Tem.
que pega no final das contas, não é? Era exatamente isso. E assim, eu acho que eu não sei se você teve isso, mas eu tenho essa ânsia, assim, de dar uma coisa diferente pra minha filha. E eu recebi muito isso do meu pai, sabe aquele negócio, você não é todo mundo, né? Aquele discurso. E assim, eu sempre fui meio do contra. Então, fiz engenharia, fui a única mulher, casei de dia, casei com vestido bege, fiz tudo ao contrário. Assim, não queria véu e grinalda, quase que nem casei também, né, com festa. Mas eu gostava de fazer tudo ao contrário. E aí, quando a gente vai fazer o quarto da criança, né, eu acho que a gente também quer fazer, não, eu quero que minha filha seja autêntica, eu quero que ela seja única, eu quero que ela seja o que ela quiser ser, né? Então, eu também quis fazer esse quarto diferente pra ela ali naquele momento, né? Entendi. Não queria que ela tivesse um quarto comum que existisse em qualquer lugar, né? Eu queria que fosse uma coisa super diferente, super moderna, né? Super descolada. E aí eu fui garimpando, não achei, né? Mas fui, né, no Brasil, fui catando essas coisas, mas tava de boa. E aí uma amiga minha de Londrina falou: e aí, você não teve algum insight durante sua licença maternidade? Vamos abrir alguma coisa? E eu falei: olha, não tem decoração moderna no Brasil, não tem. Porque eu sou fuceira e eu pesquisei e não existe. Aí ela falou: vamos fazer. E a gente fez. E eu ia tocar a Moe no contraturno. Mas aí, por força do destino, a gente morava em São Paulo na época. E a gente acabou voltando pra Londrina, pelo meu marido, né? Que ele teve uma oportunidade legal lá. E aí eu falei: então vou me dedicar de cabeça Isso nesse que projeto. ano foi? Isso foi em 2015. 2015. E aí, logo no começo deu certo. Porque eu acho que assim, quando a gente faz uma coisa que a gente acredita muito, né? Eu sempre acreditei muito. Sempre tive muita paixão. Quais foram os primeiros produtos que você fez? Então, aí entra um fato interessante, que eu acho que eu nunca nem contei isso. Mas como eu tinha essa experiência de negociação, de suprimentos, eu comecei a Moe com R$5.000. Tipo, nada. E aí eu falei: não, vou alavancar. E com esses R$5.000 eu fiz o site, né? Enfim, tive algumas despesas ali no início. E aí eu comprei alguns produtos, negociei um prazo de entrega, tipo, um prazo de pagamento, tipo 60 dias. Comecei a vender no site, recebi esse dinheiro. E começou a girar. E comprei o tecido. Então, o primeiro produto que eu vendi foi uma revenda. E assim, eu até poderia investir mais, mas eu também queria investir pouco, né? Eu queria fazer o negócio já começar a andar com as próprias pernas. Então, foi isso. Então, o primeiro produto foi uma revenda. E aí, o primeiro produto nosso mesmo que a gente fez, daí foi a roupa de cama. Porque essa lacuna, né? A maior lacuna que eu encontrei, que eu queria suprir, foi roupa de cama. Porque é engraçado, quando você tá falando de adulto, roupa de cama é quase skincare, né? Hoje em dia, roupa de cama tá ligada a bem-estar, tá ligado a cuidado de si. E é importante, E você e é muito doida, porque eu nunca me preocupei com roupa de cama. Se você colocasse uma lixa d'água pra eu dormir em cima, tava tudo certo. Até papelão, você dormir num bom. Até eu dormir num bom. Aí eu me senti adulto no dia que eu falei assim: eu vou comprar uma boa roupa de cama. Pra você ter uma ideia, a primeira vez que eu comprei roupa de cama boa mesmo foi durante a pandemia. Você tá brincando. Juro por Deus. Foi a primeira vez que eu comprei roupa de cama assim, pá, sabe? Massa, né? Legal. Trousseau, vou falar a marca. Fui lá e comprei roupa de cama na Trousseau. Eu falei assim: não, acho que eu mereço dormir. E menina, você não consegue voltar. Não tem volta. Você não retrocede no gosto, né? Não. E engraçado que as crianças, elas sentem, né? Mas com criança você não tem isso. Não, mas tem. Não. Pra criança, assim, se já é um caminho pro adulto, a criança… Ela não liga, ela nem tem a… Não, os pais eu não fico pensando, eu não fico me perguntando… Eu não sei se os pais se preocupam na quantidade de fios que vai existir no lençol que eles vão comprar para suas crianças. A gente não chega nesse grau de refinamento, a gente se preocupa muito que agora sim, você tá me dizendo que sim. Mas eu não saberia, quando você vai… Na minha cabeça, quando eu ia procurar produto infantil, eu vou muito mais pela estética do que pela qualidade. Até porque você é algo que a gente tem a impressão que vai durar pouco, porque a criança cresce muito rápido e vai perder. Então, por que eu vou investir em qualidade se no final das contas, daqui a 2 anos, nem serve mais? Você tem essa ideia de que a qualidade está associada ao tempo. E quando você compra algo para uma criança, o tempo
é um tempo limitado, né? E eu tenho vários comentários sobre isso, porque é muito isso. As crianças não vão falar assim, mamãe, eu quero um lençol de 230 fios, né? Elas nem entendem que existe isso. Mas a partir do momento que você dá uma roupa de cama de qualidade, uma outra, e a gente tem vários depoimentos, tipo, eu não gosto dessa aqui, eu gosto de dormir na da Moe, que a da Moe é mais gostosa. E isso acontece, a criança percebe, porque do mesmo jeito que a gente percebe, lógico, elas também percebem, que é aquela conversa que a gente estava tendo também, né? Que a gente acha que criança é uma criancinha, né? A gente diminui ali o entendimento e a inteligência, né? A criança é muito inteligente. A gente subestima as crianças, A gente subestima, né? E a estética, sim, né? Foi o nosso primeiro pilar. Então, eu colocar uma coisa colorida, né? Porque criança é vida, criança é cor, né? Então, eu não queria colocar aquela coisa sem graça, né? Porque a criança, ela vive os estímulos, né? Minhas filhas, assim, é uma frase e elas estão em Nárnia, literalmente, né? Elas pegam uma coisinha assim e transformam no mundo. É muito legal isso, né? E é muito especial, dura muito pouco tempo, a gente tem que aproveitar, né? Então tem essa questão da estampa, né? E da roupa de cama é engraçado também, do tempo, da durabilidade, porque a gente não liga. Mas meu marido, por exemplo, ele tem roupa de cama na casa da mãe dele, que era dele de quando ele era pequenininho. Então, quando você tem uma coisa de qualidade, ela fica lá, né? Então, é uma peça que… eu falo para as nossas clientes, né? É uma peça que ela vai ter uma história, né? Ela não vai se desfazer, a qualidade é muito boa. Então, um dia ela vai ser aquele lençol que tá na casa da avó, né? Que era o seu e que vai ser do seu neto, né? Então, a gente acredita nisso. E a nossa roupa de cama é muito boa, né? Ela vai durar todo esse tempo aí, com certeza. Você desenvolve tudo aqui no Brasil? Estampa, tudo aqui no Brasil? Tudo no Brasil. Na verdade, assim, estampa a gente desenvolve 75%. Eu e uma designer, a gente, né, bola o tema da coleção e a gente desenha. Funciona tudo por coleção? A gente faz por coleção, cada ano tem um tema guarda-chuva. E aí, dentro desse tema guarda-chuva, a gente pendura as estampas. Qual desse ano? Desse ano é Viagens Extraordinárias. E de onde que surge o processo de criação de uma coleção? Não sei, Qual que é do ano que vem? Do ano que vem, não tem nome ainda, mas vai ser tipo uma viagem fantástica ao futuro. Tipo, alguma coisa assim. Então, vou pegar um pouco de seres místicos, né? Falar um pouquinho do que a gente espera numa sociedade no futuro, valores. Porque a gente gosta muito de trazer todas essas coisas, né? Para que a estampa não seja só um desenho, né? Um personagem desenhado, mas que ele tenha uma história, que ele desenvolva alguma coisa, que ele traga alguma outra viagem, um outro repertório. Que massa. Voltando então pro começo, aí você faz a Moe, você compra um produto, né, de um revendedor, vende, negocia 60 dias, gira o caixa e começa a produzir o seu próprio produto, que é uma roupa de cama. Isso, aí eu paro, né, da minha revenda, também nunca mais revendi, aquilo foi só pra alavancar no começo mesmo. E aí eu comecei com a roupa de cama. E como que era a sua estratégia? Por que se chama de Moe? É um nome inventado. Porque a gente inventa tudo, até o nosso endereço é inventado. Jura? A gente inventou o número e a gente registrou, não existia. Jura? Juro. Demais. Maravilhoso. E por que… Mas da onde que veio o estalo? Como que você chamou de Moe? Como foi isso? Então, não foi uma coisa assim, né, que veio no sonho. Não tem nada, nenhuma história assim. Pode ser… Mas a gente pegou várias palavras, né, que a gente gostava. Então, tipo, amor, bonito. E a gente foi colocando em várias línguas. Aliás, isso é uma estratégia muito legal pra dar nome de empresa. Porque é difícil, né? Uhum. E aí, M-O-O-I, em holandês, é lindo. Então, foi uma palavra que a gente gostou. E M-O-U-I é vida, em maori. Então a gente juntou as duas. Eu pensei que tinha alguma coisa de Maori mesmo. Aí a gente inventou mesmo. Então a gente juntou o M-O-I com 2 Os do lindo em holandês e a gente criou o Moe. E aí a pronúncia também a gente inventou. Tem pessoas que falam Moe, porque, né, é uma palavra inventada, né? Mas, enfim, é isso. Essa é a história. Tudo inventado. Nome, pronúncia. E o nome veio antes da ideia de fazer. Aí você foi… O gatilho foi, eu preciso de coisas pra minha filha. Você tem sócios? Não, hoje é meu marido. Só você e seu marido. Mas você teve uma sócia no começo. Eu tive uma sócia. E ela foi e te provocou, vamos fazer alguma coisa juntas, não sei o que lá. Aí você falou assim, eu tava querendo fazer uma plataforma de decoração, casa, mesa… Como você define isso? Uma plataforma de roupa de como que se chama? Eu não sei também. Mas a gente foi… Então, assim, eu sou muito planejada, né? Eu tenho essa parte da engenharia. E eu quase também, quando eu casei, eu também tive assim… Quero vender o vestido de noiva que eu casei, que eu amei, não tinha no Brasil. E aí eu fiz um business case.
trabalhando em empresa, fiz um business case inteirinho. E aí, na hora do vamos ver, eu não tive coragem. Então, quando eu resolvi fazer a Moe, eu já tinha toda a estratégia do que era montar uma empresa. E aí, eu peguei esse business case que eu já tinha e fiz um novo business case. Então, aí, conforme eu fui desenhando, eu fui definindo o que seria a Moe, né? Isso eu mesma, né? Mas são produtos de casa para crianças, com a criança no centro. A criança no centro. Então, era produto de decoração. Era decoração. Decoração. Hoje, decoração. Hoje a gente tem decoração para adulto, né? Porque os pais pediram e a gente fez. A gente tem roupinha. Mas assim, o nosso core é a decoração infantil. Que é roupa de cama, papel de parede, tapete, acessórios. Então, de 0 a 12? Não tem idade. Não tem idade. Mas a cliente, hoje em dia, você vê adolescentes comprando na Moe? A gente tem, mas não tem muito, mas tem. Por exemplo, minhas sobrinhas, né, têm 13 anos. E o quarto delas, agora até a mãe dela falou, vamos renovar? Não, a gente quer essas coisas que a gente tem da Moe. Coloridas, estampadas. Então, assim, não tem… Até porque não é aquela coisa fofinha, aquele personagenzinho, né? A gente tenta puxar também pra essa estética mais moderna, né? Então, por mais que seja, por exemplo, um dinossauro… A gente tem uma estampa de dinossauro maravilhosa. Ela é cheia de textura, marmorizada, super linda. Então, tem algumas coisas que são bem atemporais. E tem também um monte de geométrico, né? Que aí… às vezes casa até melhor com adolescentes. Mas a gente não tem um limite, não. Mas hoje o nosso público, por exemplo, ele é focado na criança, né? Então, se eu for te contar qual que é a faixa etária, eu diria que tá aí entre os 4 e os 8 anos. Ou 2 a 8 anos, mais ou menos, nesse intervalo. Nesse intervalo. E hoje em dia, qual é a parte… a Moe tem quantos funcionários? Hoje a gente tá em 18. 18. E qual que é a parte que você mais gosta de fazer, que mais você odeia fazer dentro da empresa? Então, eu gosto de fazer tudo. Você gosta de fazer tudo? Eu gosto de fazer tudo. Eu já fiz tudo também, né? Porque começou do zero, não tinha nada. Mas hoje eu costumo brincar que eu faço as coisas legais e meu marido faz as coisas chatas. Então, por isso que eu gosto do que eu faço. Porque eu já dividi com ele, entendeu? Entendi. O que você chama de chato? A parte de finanças? Finanças, contabilidade, RH, sistema, site eu até gosto, da parte do front, né? Que é a estética, que é muito importante pra gente. Porque é um e-commerce, né? 100% e-commerce, então é a nossa lojinha. Mas hoje eu cuido de desenvolvimento de produto, de estampa e de marketing. Essas são as minhas áreas. E eu gosto de todas. E vocês têm… Você trabalha com o teu marido, ele largou a razão de ir pra Londrina, ficou pra trás. Ficou pra trás. Porque a Moe começou a ficar muito grande. Era uma furada e a Moe começou a dar certo. Ele se encantou também com o negócio, ele viu ali. Assim, a gente é muito parecido, né? Ele fez engenharia comigo. Então, Vocês estudavam juntos? A gente estudou juntos. Entendi. Então a gente se dá muito bem. Então é uma coisa que flui muito. Eu falo que assim, a gente concorda em 95% das situações. As outras 5%, o outro convence com… né? Acaba convencendo com a razão. Então tá tudo certo, né? Entendi. E vocês… a empresa… Você me falou… Quando que você se deu conta de que a empresa tinha dado certo? Você falou, logo no começo eu achei que ela ia dar certo. Mas quando que você fala assim… Porque dar certo eu tô com caixa… Eu tô com caixa resiliente. Então, se eu parar de vender, eu posso ficar, sei lá, 6 meses. Ou eu faço o cálculo dos 3 meses. O meu caixa hoje… são 3 meses de folha de pagamento, aluguel e… enfim. É o sucesso. São os 3 meses que eu falo, não vender mais um drink, eu vou aguentar 3 meses. Então, pra mim, essa é a reserva de caixa que eu tenho hoje. Depois da pandemia, isso se mostrou muito acertado, né? Porque, enfim, ajudou, né? No meu caso, eu parei. No seu caso, você acelerou, né? Mas no começo parou, né? Até as pessoas entenderem ali também. Mas os primeiros 3, 4 meses parou. Menos, mas você deve ter vendido muito durante a pandemia. A gente cresceu bastante. Vocês cresceram quantos % de um ano pro outro? No primeiro ano a gente cresceu 80%. E depois a gente cresceu 50%. Em cima dos 80% que a gente tinha crescido. Então, no acumulado, acho que… Eu fiz essa conta e esqueci. Acho que deu uns 250% de crescimento. Caramba, vocês quase triplicaram o negócio. De faturamento? De faturamento. E esse ano comparado com 21? Esse tá mais ou menos… tá estável. Mas a gente tá querendo descolar, né? A gente vamos ver aí como que vai ser esse fim de ano, né? E como que é a estratégia que vocês encontram, por exemplo, pra vender?
o marketing. Como que vocês fazem marketing dentro da Moe hoje? Então, redes sociais é a nossa base, né? A gente começou… Vocês têm um número bem expressivo de seguidores. E isso começou também porque, assim, quando eu tive a minha primeira filha, Laura, eu falo que nasce uma mãe, nasce uma blogueira, né? Fiz um Instagram, porque a gente não aguenta, é muito amor, a gente quer compartilhar com o mundo inteiro, né? Aquela criança. E aí, eu já comecei a ter uma aderência, várias pessoas começaram a me seguir e eu tinha essa coisa colorida. Então, quando a gente começou a Moe, foi muito bom também, porque eu consegui trazer essas pessoas que me seguiam no meu pessoal direto. Tipo, agora eu tenho um produto para te vender, que não existia, né? Então, já logo no início, né? Voltando para a pergunta que você fez também, o que a gente considera, como que eu considerei esse sucesso no início? Foi um pouco isso. Então, a gente já teve essa aderência das pessoas que me seguiam, que queriam uma coisa colorida, que se identificavam com aquilo. Aí, como a gente realmente rompeu, né, uma barreira estética. Então, logo no início também, a gente já saiu na Casa Jardim, a gente saiu na Casa Vogue. Então, a gente já se posicionou como marca de decoração muito legal. Mas tudo organicamente ou você tinha assessoria de imprensa? Não, tudo organicamente. Nossa, que demais. Tudo organicamente. Mas é porque realmente foi muito diferente, né? Eu acho que… o produto era muito acertado. Não era uma pauta forçada, né? Era uma pauta natural. Tipo, poxa, tem uma coisa diferente acontecendo aqui. Então isso aconteceu rápido, né? E aí também, logo na sequência, a gente teve o Maurício do Decora, que começou a usar a gente nos quartinhos. Ele é londrinense, inclusive, sem querer. Eu não sabia. Você sabia que o Maurício é um dos meus melhores amigos? Não acredito. Eu adoro o Maurício Arruda. Eu amo ele de paixão. Ele tá fazendo o meu último projeto, o Love Cabaré você tá dele. brincando. É o Maurício que tá cuidando de toda a parte de arquitetura. Não, ele é demais. Ele é, assim, um parênteses pro Maurício. E assim, ele acreditou muito na gente logo no início também. Ele também, acho que viu isso, né? Essa estética diferente. E aí a gente saiu no Mais Você. Então teve assim, tudo organicamente. Foi uma cliente nossa, que ela era produtora do Mais Você. Eu fiz uma entrevista lá. Então a gente teve bastante exposição, assim, no início. Porque a gente fazia uma coisa, né? A gente teve essa ruptura de design, assim, pro mundo de criança. Então… E aí teve um momento, né, que… acho que foi a Black Friday, a nossa primeira Black Friday. Eu gosto de Black Friday, eu acredito na Black Friday. Eu faço a Black Friday de verdade também, não é mentira. Dou muito desconto, deixo o produto com margem negativa, porque eu acho que é uma oportunidade de entrada também para clientes, né, para conhecerem o nosso produto. Você considera a Black Friday um investimento de marketing? Com certeza, para vários produtos, sim. Para captação de CRM, para captação de… Eu nunca entendi a Black Friday assim, como consumidor. Eu olhava para o Black Friday e falei, mas espera aí, se as empresas estão dando 60% de desconto, isso quer dizer que… Qual que é a margem, né? Qual que é a margem e qual que é a razão que vai me fazer comprar fora da Black Friday? Então, eletrônicos principalmente, eu fico acumulando a listinha. Deu a Black Friday, eu taco o pau. Todo mundo. E aí eu não tenho estímulo para comprar fora da Black Friday. Enfim, a não ser que seja alguma coisa que eu precise urgentemente. Mas o nosso produto, ele é caro, porque ele é um produto de qualidade, né? Isso também foi uma das coisas que a gente definiu, assim. Que eu defini no business case. Que tipo de produto que eu quero ter, qual o público que eu quero atingir, né? E eu falei, não, eu quero ter um produto de design único. Então, assim, eu quero me posicionar também pela criatividade da marca. A gente nunca vai copiar nada. A gente nunca vai fazer nada que é tendência. A gente vai criar a tendência. E o meu produto vai ter qualidade. Então, ele é um produto caro. Porque ele tem tudo isso, ele tem todo esse custo aí por trás, né? A gente usa a matéria-prima, as nossas costureiras, né? Que a gente cuida, que a gente zela. Que não são funcionárias nossas, mas são dependentes nossos ali indiretamente, né? Então, a Black Friday é uma oportunidade para a pessoa entrar e conhecer a marca, né? Então, a gente investe mesmo, assim. E você seleciona produtos para Black Friday ou você coloca o site inteiro com desconto? A gente coloca tudo. Tudo? 100%. Só que não com o mesmo desconto, né? Então aí eu dou desconto diferente. E qual o teu desconto mais agressivo? Qual que é o… 60%. 60% e o mais básico, 10%? 5 ou 10, depende. 5, 10. Depende da margem que você tem naquele ano, né? Naquele produto. E você usa também muito marketing de influência, né, Thaís? A gente usa também… Acho até que poderia usar mais, mas assim, eu gosto… A gente recebe muito contato querendo fazer coisas, né, parcerias. Mas pra gente tem que ter uma identificação, a pessoa tem que realmente gostar. Porque não adianta também ser uma coisa superficial, porque nosso produto, ele não é qualquer produto, né? Não é qualquer um que gosta do que a gente faz, né? Então… Quem é que cuida desse lance de marketing de influência? Você mesmo? Então chega um influencer e fala assim, oi, tudo bem? Eu vou ter um filho, uma filha… e gostaria de montar o quarto da criança com os teus produtos.
Como que você mensura e como que você faz para analisar se aquela ação vai valer a pena ou não? Não, é impossível, né? Eu tenho os meus métodos, eu quero entender quais são os seus. Eu acho muito difícil, assim, eu acho uma coisa muito impalpável. Né? Não tem como eu medir diretamente o que vai vir de uma pessoa. Então, assim, eu vou te dar um exemplo do Bruno e da Jo, né? Que a gente fez o quarto das crianças. O Bruno foi quase meu sócio no altar. Ah, é verdade. Ele é um querido, né? Eu adoro, a gente ama. Eu amo ele, a Giovana. Baita empreendedor também. Também, super. E eles a gente tá falando do Bruno Gagliasso, tá? E eles escolheram a gente, né? A Giovana começou a seguir a gente. Então, assim, eles escolheram a gente. Eles gostam do que a gente faz. Então, não é uma coisa não é uma parceria paga. Por exemplo, tem muitas empresas que pagam pro influenciador, né? Não é só dar o produto, mas paga. Então, isso a gente não faz. A pessoa realmente tem que gostar. E aí o Bruno, por exemplo, eu não sei se eu tenho uma venda direta, mas poxa, eu fiz o quarto do Bruno. Isso é muito, né, das crianças. No mínimo, deles. Autoridade, né? Reputação. Isso é marca, né? Investimento de marca. Então, assim, por isso que eu falo que eu não consigo medir muito. Eu vou muito pelo feeling, né? Se eu me identifico com aquela família, com aquele influenciador, né? Às vezes tem influenciador que eu até acho que pode dar um retorno, mas eu acho que não identifica com os nossos valores, com o que a gente acredita, né? Eu não vou fazer aquele quarto. Você não tem nenhum problema em dizer não? Não. Às vezes eu tenho. Não é tão fácil dizer não, né? Tenho aprendido mais. Quando tá muito claro pra mim, não tenho problema. Mas às vezes a gente não entende se tá muito claro ou não. É difícil mesmo, né? Porque e quando você fala também… É lógico que a gente não tá falando de casos como o do Bruno. Mas esse campo da influência é um campo minado. Porque você nunca sabe se a audiência é comprada. Quer dizer, dá pra você saber, né? Você tem ferramentas que te possibilitam investigar qual que é a origem dos seguidores daquela pessoa. Se aquela pessoa comprou ou não. E a gente recebe também muito pedido, muita solicitação pro altar. Porque também é uma casa flutuante, enfim, pra gravar conteúdo é maravilhoso. É demais, então é um puta de um cenário. Até no Arcos a gente recebe. E é difícil você mensurar o que você tá… Eu sei o que eu tô dando. Porque tudo tem custo de mercadoria. Valor. Exato. Né? Tem custo de mercadoria, aquilo ali tem um custo. Agora, o que eu vou receber… É um risco, um risco, porque eu não sei exatamente qual que vai ser a audiência que vai ser de retorno. Eu posso comprar essa audiência via publicidade no Instagram. Também. Às vezes eu não preciso da audiência orgânica. E muitas vezes eu acho que as pessoas, elas já… Esse mercado da influência, ele está se transformando, né? Eu não sei mais se o fato de uma celebridade estar usando uma determinada marca gera necessariamente uma compra. Se for muito publicitário, sabe? Se der pra perceber que realmente é uma publicidade. Isso é muito ruim, se é uma parceria paga. É. Agora, se você tem um cliente, como você tá dizendo, que é notável, ou que tem uma rede grande associada, mas ele é um entusiasta da tua marca, aí tamo dentro, né? Porque o cara tá fazendo, ou o cara, ou a mina tá fazendo isso porque gosta do que você faz. E não porque ele tá sendo remunerado por isso, né? E aí já faz dar certo, né? Porque já tem aquela paixão, a pessoa reconhece ali, vai indicar também pra outras pessoas, né? A gente posta o quartinho. Então, assim, eu faço os projetos pensando muito mais no que eu vou fazer com aquilo, do que efetivamente o que a pessoa vai dar em troca. Já assumindo assim também, sabe? Sem sofrer. Né? Então, putz, eu quero fazer, eu sei que eu vou ter um material legal, vou fotografar, vou fazer vídeo. E eu mesma vou garantir a minha entrega. Se eu tiver uma entrega super legal, ótimo, né? Mas se não tiver também, se eu assumir, se eu tomar aquela decisão tá tomada. Também não fico amargurando, né? E olhando pra trás. Tem coisas que não dão certo, né? Deixa eu te perguntar agora… Quais são as suas maiores dores na empresa hoje? O que te mais… Você fala, pô, essa é uma área que eu preciso… Porque uma empresa é um organismo vivo, né? Nunca tá pronto. Não. Você tá equilibrando sempre um monte de pratos. A hora que você consegue corrigir uma coisa, alguma outra coisa se desequilibrou. Um fornecedor… Nossa, é enlouquecedor, né? Quando e tá eu que tudo tenho bem. 7, menina. Então, gente, eu fico como? doido. Mas você sabe que eu faço tudo mal feito. eu morro de vontade de ter uma 7, mas eu falo, gente, eu não dou conta de uma, como que eu vou ter 7? Não faça. Você não vai fazer nada direito. Não, mas eu já não consigo fazer direito. Então, se for olhar por essa ótica, né? É que as pessoas acham que tá tudo lindo, né? Mas… Não, eu tenho a impressão que eu tô sempre correndo atrás do próprio rabo. Eu nunca tô fazendo nada direito.
Nunca tô fazendo nada com profundidade, mas eu acho que porque eu faço muita coisa. Mas eu acho que essa é a utopia também, né? De você achar que você vai fazer. Nunca vai dentro do nosso… É tipo a maternidade também, a gente se culpar, né? Porque tem isso, né? Eu tô ficando muito tempo na empresa, tô deixando minhas filhas de lado, tô muito com minhas filhas. As coisas da empresa, então é o mesmo dilema ali também, né? E eu já entendi que eu nunca vou ficar plena e achar que eu tô dando conta dos dois 100%. Isso é um pensamento utópico. E eu acho que com empresa, tendo várias empresas, eu acho que é a mesma coisa. Mas eu tenho vontade, assim, eu tenho zilhões de ideias de coisas pra fazer. Tenho vontade de abrir 50 ramos ali dentro, sabe? Mas eu vou atacando um de cada vez. Mas tem hora que eu falo, nossa, eu tô muito lenta. Eu tinha que ser mais rápida, eu tinha que fazer mais coisas. Não, hoje em dia eu quero ser mais lento. Quero ser mais consolidado, sabe? Não quero deixar as ideias… Eu me empolgo muito pelo novo. Só que muitas vezes, por me empolgar com o novo, eu esqueço do que já tá montado e que eu preciso estruturar bem pra me dar a possibilidade de pensar o novo depois, sabe? E às vezes a gente… essa vontade de criar… Pô, você resolve com uma viagem. Para de… Vai viajar, vai tirar férias, né? Em vez de ficar criando… Muda o cardápio. Muda o cardápio, cria uma nova simples. coleção. As tuas filhas participam da empresa de alguma maneira? Participam super, elas amam. Você já usou estampa de alguma das meninas em algum produto seu? Às vezes elas desenham. Mamãe, eu fiz esse desenho. Eu lembro que teve uma coleção que foi Contos e Lendas, a gente fez o Saci. E aí elas viraram pra mim e falaram: mamãe, eu acho que a gente tem que fazer a Sacisa. Que demais. Vamos desenhar a Sacisa. Aí eu falei, filha, não dá mais, a coleção tá fechada. Mas vamos guardar essa estampa, que quando você crescer, que você trabalhar aqui na Moça, se você quiser, né? Também deixa essa porta aberta pra elas. Aí você vai fazer a sua estampa. E aí, mas elas, assim, elas são super criativas, né? E vira e mexe, sai algum desenho muito bonitinho, que eu acho que dá pra encaixar na estampa. E aí eu pego e eu coloco, né? Tem uma estampa que tem uma florzinha delas, por exemplo, que elas desenharam uma florzinha toda estilizada. Então, sempre tem alguma coisinha assim. Ai, que demais. Eu adoro pedir conselho pra minha filha na hora de montar os meus negócios. Nossa, muito, Nossa, tem um negócio agora que eu vou começar a montar nos próximos meses, que ela tá, tipo, dentraço do negócio, tá me dando um monte de opinião, tá dando palpite, quer ser atriz dentro do negócio, porque é uma espécie de um teatro. Aí quer ser atriz, eu peço conselho pra ela o tempo inteiro. Filha, você gosta disso? Você gosta daquilo? Mostra uma referência. E aí, o que você acha? Você gostou? Tipo, degustação, né? De cardápio novo. Eu vi que tem até um sanduíche Pina, né? Tem um sanduíche da Pina. Já tinha tido um hot dog no Riviera. Eu levo ela e falo assim, e aí, o que você achou? Me dá tua opinião. Drink sem álcool. Tudo que enfim… E eu acho que essa participação das crianças… Porque assim, a Moe nasceu das minhas filhas, né? Seria até… falta de consideração não levá-las, né? Elas não participarem, uma coisa um pouco impossível. E como eu crio os produtos também com base no que eu vivo em casa… né, uma coisa meio que automática, né? Então já tá tudo misturado ali, né? É um fluxo que vai e volta direto. Mas elas fazem fotos, elas fazem vídeo. De atriz mesmo. Tem um vídeo que minha filha fez que é a coisa mais linda. Ela narrando, fazendo uma narração da viagem extraordinária. Eu coloco isso na minha mala, né? E assim, participam de tudo. Querem desenhar estampa, vão lá pra Mo e elas… riscam lá no quadro, fazem reunião. É uma delícia. E eu acho que isso é muito importante também, né? Eu acho que desmistificar um pouco esse negócio do trabalho, né? Que, o trabalho é ruim. Não, o trabalho é maravilhoso, né? Então, elas participarem disso com a gente, né? Eu acho que é muito bom para elas também. Para elas entenderem como que é, né? Como que é o processo, né? Se envolver na nossa vida, né? Eu tava refletindo aqui enquanto você tava falando que… quando você tem filhos, muitas vezes você tem uma criança que a vida adulta silenciou, ou em alguns adultos, né, muito chatos, mataram, né, a criança interior. Né, não deixaram essa criança interior, ela foi superada por um adulto chato e ela nunca mais consegue existir. Eu não tive uma infância muito tradicional, então quando minha filha nasceu, eu tive uma chance de reviver essa infância, brincar, ser ridículo, enfim. Poder fazer tudo aquilo… exatamente. Não ficar me preocupando com o julgamento dos outros adultos, porque afinal das contas, dentro de uma paternidade, você se dá o direito de brincar e gostar de brincar, né? Brincar de verdade, fantasiar e tudo mais. Não, se livrando do olhar de julgamento do adulto. E eu tô me despedindo dessa fase, tô me despedindo da minha filha como criança. Mas o mais difícil é eu me despedir como criança. Eu tô vendo todos os Legos que eu não vou montar
porque a minha filha vai virar adolescente daqui a pouquinho. Se eu começar a falar muito sobre isso, eu vou começar a me debulhar em lágrimas. Mas eu não vou poder brincar com os Legos que eu vou deixar de montar, porque minha filha… Enfim, ela não vai me se interessar por esse assunto. Mas quando você tem uma empresa que é dedicada à criança, né, ao mundo infantil, ao mundo onírico, quando você tem a criança no centro de algo que você faz profissionalmente, você tem o direito de continuar brincando, né? Essa criança que você tem dentro de você, que ela surge de volta com a maternidade ou com a paternidade, ela nunca mais vai desaparecer. Então, eu fico pensando assim, o que eu vou fazer quando as duas virarem adolescentes, né? Às vezes eu me questiono, como que vai acontecer? Será que a Moe vai virar adolescente? Ou será que a Moe vai continuar… Porque é a minha vida que tá ali, né? As estampas que a gente faz são as coisas que a gente vive, né? Então, assim, eu tenho esse dilema dentro de mim, assim. Eu não sei o que vai acontecer. Mas… Eu acho que você vai continuar… Ou você vai ter que arrumar outro filho, a né? Moe vai virar uma criança pra sempre. Assim, você vai continuar se relacionando com as crianças que um dia suas filhas foram. Né? Você não vai deixar que a adolescência supere a infância. Também acho que a infância tá tão próxima da adolescência, muitas vezes, que elas… Não é um estado permanente fixo, né? Ela fica oscilando o tempo inteiro. Tanto que a gente tem a nossa criança interior, né? Então eu vou ter que fazer com que essa criança interior minha aí… Não se atrofie. Não se atrofie. Porque aí você vai perder a verdade da marca, né? A essência da marca. Uau, Thaís, obrigado, viu? Adorei o papo. Nossa, foi uma delícia conversar contigo. Foi muito bom. E é muito… A gente tem uma história de vida relativamente parecida, né? Porque você é engenheiro, eu também sou engenheiro. E a gente brinca quando a gente tá fazendo as coisas, né? Eu também… Sim, é diversão. Os meus negócios, assim, eles são plataformas de brincadeira. Eu gosto de brincar com os meus negócios, assim, no sentido de inventar, construir narrativa, montar produto, contar história. Eles são plataformas de invenção, assim, são plataformas pra experimentar com novos mundos, né? Outros mundos e tudo mais. E essa energia é muito gostosa, né? Eu acho que essa verdade que faz o negócio dar certo, né? Quando é uma coisa que é autêntica, que vem de dentro, que a gente se diverte, que a gente tem esse brilho, né? Sempre. É isso que justifica todo o perrengue, sabia? Eu acho também. Todo perrengue que eu passo, todo perrengue que eu passo, ele de alguma forma, o contraponto desse perrengue é o fato de eu poder, no momento da invenção, brincar com os meus negócios. É isso que justifica. A criação justifica. Quem experimenta a criação, é uma coisa que você nunca vai experimentar numa corporação. Você pode criar, sei lá, um processo, um novo relatório, uma planilha ou um PPT. Mas é muito raro você conseguir ter controle total sobre um produto. E a liberdade também de você… Porque você pode, né? Você pode até ter uma liberdade de criação, mas de repente naquele ramo específico da sua área, né? Eu falo que eu sou um pouco mimada, assim. Eu faço o que eu quero ter, né? Então, nossa, eu amei esse produto que eu vi aqui numa viagem. Eu falei assim, vou fazer. Então, ter essa liberdade de fazer o que eu quero, né? A minha restrição é a produção. Posso não conseguir produzir alguma coisa. Mas no campo visual, por exemplo, eu posso fazer tudo, né? Isso é muito, muito legal. Quando você faz… É por isso que eu sempre… Quando me perguntam, qual que é o público-alvo do teu negócio? Eu falei, sou eu mesmo. Eu próprio. Eu tô fazendo pra mim. Aí, com sorte, eu vou encontrar mais gente que goste das coisas que eu gosto. Mas eu tô fazendo pra mim. Mas por isso que é verdadeiro, né? E as pessoas se identificam também, né? Tem pessoas que gostam… Tem pessoa pra tudo, né? Eu acho que no final das contas, a gente tá… Quando a gente é empreendedor e não empresário… Porque eu sei que a gente fica oscilando também nesses dois papéis, né? Mas eu acho que as pessoas… Empreendedor não pode vender commodity, né? Não pode vender aquilo que as grandes empresas vendem, porque senão a gente perde de lavada, assim. A gente não tem caixa, a gente não tem poder de negociação. Você trabalhou em grandes corporações, você sabe o peso, né, da negociação de uma negociação com uma Ambev, com uma Johnson & Johnson, sei lá, com uma grande corporação. Você usa o volume, né? A compra em volume, a negociação, você consegue extrair energia das negociações. Agora, quando a gente é empreendedor, a gente tem… O que a gente tem de grande diferencial é a nossa verdade, né? E as pessoas reconhecerem essa verdade, comprarem um pedaço da Thaís, da história dela como mãe, da Laura, da relação que você tem com o teu marido. Enfim, comprar um pedacinho dessa história e levar essa tua história pra dentro
das suas próprias casas. E, de alguma forma, enquanto existe Moe na casa de alguém, vocês também vão continuar existindo naquele recorte, naquele fotograma do filme da vida de vocês. Que é uma maneira também da gente continuar existindo, né? Também, a gente tá ali, né, material. Presente na vida das outras pessoas. E eu fico pensando assim, porque quando a gente desenvolve as estampas, né, eu penso muito nisso, tipo, a mensagem que eu quero levar. E a gente teve uma estampa em 2020, que era Somos Mulheres. E eu falei, não, para com esse negócio de princesa, eu quero colocar mulheres verdadeiras na estampa. Quem são essas mulheres? Vamos contar essas histórias. E foi assim, não preciso nem falar, né? Foi um sucesso absoluto. Aí em 2021 a gente refez a estampa, a gente fez com outras mulheres, a gente deu o nome de Mulheres do Mundo. Com outras 10 mulheres reais. E o tanto que isso extrapola e gera conteúdo. Então, e gera conhecimento, a gente amplia o repertório das crianças, né? Então, nessa estampa, que ela ainda tá agora na coleção, tem a Rosa Parks. E aí, eu amo a história da Rosa Parks, me emociono. Aí, fui para os Estados Unidos com minhas filhas, falei, a gente vai para Albuquerque. A gente foi para a cidade da Rosa Parks. A gente foi no museu dela, a gente entrou numa réplica do ônibus. Então, imagina o que isso não faz, a transformação que isso não faz na cabeça da criança. E a gente tem esse poder, né? Então, por que não usar isso e trazer uma história diferente? E contar uma história sobre o que é ser mulher na sociedade, né? O que é ser mulher? Que uma mulher mulher começa uma revolução. Que a Rosa Parks era uma revolução. Não, e é engraçado, porque quando a gente fez, a gente teve várias pessoas assim… não vai ter homens do mundo? Eu falei, não. Não, porque isso daí, o livro de história tá cheio. Isso aí eu não preciso colocar essa pauta. Né? Agora, Mulheres do Mundo, sim. A história desses homens já tá contada todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Foda. Então, essa é a nossa missão, sabe? É levar uma história diferente, a gente melhorar, né? Deixar um legado para essas crianças no futuro, né? Que as nossas estampas contem histórias, é isso. Maravilhoso. E conta a história também, não só de outras mulheres, como mulheres como você. Também, são mulheres foda também, né? Você também tá junto dessas mulheres incríveis. Obrigado Obrigada, Facundo. pelo teu tempo. Obrigado por ter vindo de Londrina pra cá. Espero que não tenha sido uma hora desperdiçada. Nossa, foi maravilhoso. Ficaria a tarde inteira aqui. Eu também. Você é muito simpática, é muito legal conversar contigo. Obrigado mesmo por você distribuir aqui um pouco dessas histórias e inspirar a gente que tá ouvindo a gente, que no final das contas vai pegar a história da Moe e vai falar, pô, tem como, é difícil, é dolorido, a gente sofre eu pelo menos todos os dias eu falo, eu nunca mais vou montar um negócio na minha vida. Mas ao mesmo tempo, quando eu tenho certeza que quando eu olhar pra trás eu não vou me arrepender de nada que eu fiz. Tem dia que a gente acorda e fala, nossa, eu cansei, vou voltar a trabalhar, né? Nossa, não quero mais. 13º, menina, não férias. Quero, férias, ticket de alimentação. Férias não existe, né? Nunca mais. Férias não existe. Eu não tenho, eu que trabalho de sábado e domingo. Pois é, pior ainda, né? Nem me fala. Mas obrigado, Thaís. Obrigado mesmo. Foi uma delícia agradeço. Esse papo. Foi demais, obrigada. Diva de CNPJ, toda quarta-feira. Tenho que falar o que o Gui me manda falar aqui. Você encontra no Spotify, no YouTube, nos cortes do TikTok, do Diva de CNPJ, tá… Enfim, tudo quanto é lugar. É só você googar que você acha. Muito obrigado pelo teu tempo e até quarta-feira da semana que vem.